Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você estiver me ouvindo, quero dizer para você que é uma alegria poder entrar aí na sua vida de alguma forma, participar com você do seu dia. E eu oro para que o Espírito Santo ilumine a sua consciência, a minha consciência no caminho de Jesus, para que dia a dia sejamos mais parecidos com Ele. Bom, a Bíblia ela é cheia de imagens, né? A gente consegue perceber Deus o tempo inteiro para conversar com a gente, para nos contar coisas eternas, coisas que a nossa lógica é incapaz de conceber. Deus vai nos dando imagens. Jesus fez isso, né? Inclusive Jesus ele ensinava muito por meio de parábolas. Então, como explicar coisas eternas, como falar sobre o Pai eterno de uma maneira que seja compreensível para nós, seres humanos, que temos uma mente que por mais que seja maravilhosa, linda, perfeita, né, no sentido Deus quem criou, ela é incapaz de conter toda a revelação de Deus. Então a Bíblia é um livro cheio de imagens. E uma das coisas que eu falei na minha vida, enquanto pregava, inclusive aqui na Por Amor, a série sobre 1 João, é de uma imagem que o apóstolo João utiliza para nos comunicar com imagem humana como podemos compreender o nascer de Deus e como podemos compreender esse mistério que estava oculto, que é Deus em nós, Cristo em nós. E o versículo que ele revela e que ele apresenta para a gente essa imagem é o versículo 9 de 1 João capítulo 3. Então 1 João capítulo 3, versículo 9 diz assim: todo que há nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. A semente de Deus permanece nele. Então João está dizendo para nós que todo que nasceu de Deus. Agora, olha só o mistério. Como assim nasceu de Deus? O que é isso? Nascer de Deus? É o Nicodemos falando, Jesus, como que eu faço para nascer de Deus? Para nascer da minha mãe, eu estava na barriga dela. Como que eu faço para nascer de Deus? Então repara, tem um mistério escondido aqui. Isso aqui não dá para ser compreendido na carne. Isso aqui é coisa espiritual. Então ele está dizendo que todo que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Ele não está dizendo que não peca, mas está dizendo que não vive na prática do pecado. A verdade é que quem nasceu de Deus já não se sente bem pecando. E pecado é tudo aquilo que desumaniza o outro e desumaniza a si mesmo. Pecado é desumanizar-se e desumanizar o outro. Pecado é matar o outro. Pecado é me matar, me autoflagelar, né? Então, cobiça, soberba, inveja, tudo isso são pecados que vão fraturando a imagem de Deus em mim, que vão fraturando a ideia de Deus em mim, a lógica de Deus em mim, e que vai produzindo no Vitor um tipo de vida, um estilo de vida que faz mal para quem está do lado dele. Então, pecado nunca é individual, né? Por mais que eu cometa pecados sozinhos, ele acaba reverberando da pessoa que está do meu lado. Porque enquanto vivo na prática do pecado, eu vou me tornando desumano. Então, João está dizendo, olha, aquele que nasceu de Deus não consegue viver na prática do pecado, na prática da arrogância, na prática da mentira, na prática da inveja, na prática do ódio. Não dá para viver aí. Por que não, João? Mas por que alguém que nasceu de Deus não consegue viver a vida inteira maltratando o outro e se auto-maltratando? Aí ele responde, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode viver pecando, pois é nascido de Deus. E aí é muito interessante que essa palavra semente, aqui no versículo 9 de 1 João capítulo 3, no original escrito em grego, vale lembrar você que para a Bíblia chegar na nossa mão em português, ela passou por diversas traduções, e que na tradução ela acaba perdendo coisa ou outra, e também tem a interpretação de quem está traduzindo, então tem a tradução que já perde, mas a interpretação do autor, do tradutor, né, vai se perdendo muitas coisas. Então eu tenho esse hábito de ir atrás de palavras no original. E quando eu fui atrás dessa palavra semente no original, eu achei de uma beleza profunda. A palavra semente no original significa esperma. Esperma. Inclusive, eu estou aqui na mão, trago aqui nas minhas mãos
a Bíblia textual, é uma Bíblia relativamente nova, que muito me abençoa, inclusive, e ela traz no rodapé desse versículo essa fala, né? A seguinte fala: semente, que é literalmente esperma. Então, a imagem que o João utiliza para nos mostrar e para trazer para a linguagem humana, para trazer para a linguagem compreensiva, para fazer com que faça sentido na nossa mente essa ideia de que eu nasci de Deus e Deus nasceu em mim, é um esperma. É como se o sêmen de Deus fosse colocado dentro de todo aquele que crê. E é muito bonito isso, mas o problema é que, quando eu falei isso, inclusive, arrumei muito problema. Muita gente falou muita coisa terrível sobre mim. Inclusive disseram que eu estava desrespeitando Deus, porque Deus é santo e tudo isso. E a gente tem um outro problema, né? Porque na igreja evangélica cristã, o grande pecado é sexualidade, né? A gente não vê pecado na arrogância, na soberba, na ganância, mas a sexualidade. Então a gente demonizou a sexualidade. Só que a gente não pode esquecer que Deus foi quem fez a sexualidade. Inclusive o esperma foi Deus quem fez, e é uma ideia maravilhosa. E a medicina fica encantada quanto mais compreende essa ciência perfeita que é o sêmen humano. Então, quando a gente olha para isso aqui com pureza e não com a mente pervertida pela pornografia desse mundo, a gente utiliza esse texto na pureza do Evangelho, na pureza de Cristo, na pureza de Deus. A gente entende que coisa bonita é isso aqui. Peraí, o João está dizendo para mim que a semente de Deus está dentro de mim, que Deus é como se Deus tivesse me engravidado dele mesmo. É Cristo dentro de mim. Agora, você vai concordar comigo que uma mulher grávida, então pensa comigo, pensa na imagem, né? Como eu falei para você, imagens conseguem nos revelar coisas maiores do que aquilo que nós estamos simplesmente vendo na imagem. Então, uma mulher que está grávida, ela não precisa de outra coisa que não seja boa alimentação, dormir, comer, se cuidar, se guardar, para que aquela semente se torne um ser humano. Então, para que uma mulher grávida tenha filho, ela só precisa comer, se alimentar, dormir. É isso que ela precisa fazer. Então não é só sobre ela ter a semente lá dentro, não é só sobre ela ter um esperma lá dentro. Se aquela mulher não comer, não dormir, viver a vida de qualquer jeito, provavelmente aquela semente não vai... Ela tem um ser humano ali em potencial, mas ele não vai se manifestar, provavelmente ele vai acabar morrendo. E aí, como é que eu consigo ler toda essa imagem, entendendo que Cristo em mim é como essa semente? Né? E até o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu sofro como que dores de parto dentro de mim. Olha ele utilizando de novo a imagem. Paulo não estava com dor de parto, mas ele tá utilizando da imagem. É como se eu tivesse sentindo dores de parto, porque vocês estão sendo gerados dentro de mim em Cristo Jesus. É imagem. Né? Então, como que eu leio essa ideia de que Deus colocou a semente, o sêmen dele, né, na imagem bíblica dentro de mim? É que Cristo está dentro de mim como potencial. E que eu já tenho o potencial de manifestar Cristo através de mim. E o meu papel é fazer com que esse potencial se torne manifestação. Como? Me alimentando de Cristo, bebendo de Cristo, descansando em Cristo Jesus. Então, a maneira como eu leio esse texto, e a maneira, inclusive, como eu digo a você que me ouve, olha, fazer com que essa semente, com esse sêmen, produza vida dentro de você e fora de você, no mundo ao seu redor, simplesmente, como se você deixasse essa semente crescer. Não é o seu trabalho, preste bem atenção nisso, não é o nosso trabalho nos esforçarmos para que Cristo viva em nós. A semente já foi colocada em nós. O nosso trabalho é manter a semente regada. O nosso trabalho é manter essa semente viva.
O nosso trabalho é regar essa semente, cultivar essa semente. Espera aí, eu tenho Cristo como potencial dentro de mim, mas eu não quero Cristo só como potencial dentro de mim. Eu quero que Cristo se manifestando através de mim. Eu tenho potencial em mim, estou engravidado dessa realidade. Eu já não consigo viver fora disso, já não consigo mais pensar como se eu não fosse uma pessoa grávida. Eu já não consigo mais fazer o que eu fazia antes, como se eu não tivesse grávida. Sabe essa imagem toda de uma mulher grávida? Quando você traz ela para essa realidade do novo nascimento, do Cristo em mim, de Deus aparecendo para o mundo através de mim, dos filhos aparecendo e revelando quem são os pais, tudo fica muito bonito, tudo fica muito claro, tudo fica muito santo e muito puro. Então eu queria nesse momento, nesse podcast, dizer para você que existe uma semente dentro de você que Deus colocou. A semente Cristo, crística. E que o nosso papel é regarmos essa semente com a nossa vida, com a nossa consciência, sabe, com a nossa forma de viver, regarmos essa consciência de que Cristo está em mim. E Ele está em mim para que através de mim apareça e produza esperança de glória nesse mundo. Então quando essa leitura é feita, quando isso é trago para a nossa consciência quando lemos o texto, a gente percebe a beleza que tem nessa imagem, o sêmen de Deus. Estamos grávidos. Temos potencial Cristo dentro de nós. Uma semente de laranja é um potencial de uma laranjeira. É um potencial. Mas para que esse potencial se torne manifestação, precisa plantar e precisa regar. O que eu estou dizendo a você é, o potencial da semente de Cristo está dentro de você. Só que Cristo não faz sozinho. Você sozinho não consegue se cristificar. Agora Deus, a gente está falando desse Deus que é livre e que nos fez em liberdade, que nos deu direito de escolha, e a nossa dignidade está no nosso direito de escolher. Ele plantou uma semente em nós. Mas ele não obriga, não é uma obrigatoriedade que essa semente produza fruto. É como se nós fôssemos essa grande terra e Deus plantou essa semente em nós. E ao mesmo tempo, nós escolhemos se vamos regar essa semente, se vamos dar vitamina, proteína para essa semente para que ela cresça, apareça e frutifique, ou se nós deixaremos essa semente lá como se ela não existisse. Então minha oração é que você não viva mais como se não estivesse grávida da semente de Deus, que é o Cristo de Deus, que é o mistério que estava oculto e a nós foi revelado. Cristo em nós, esperança da glória. Amém.